Oi, oi, boa noite. Vamos chegando. Oi, oi, boa noite. Tudo bom? Boa noite. Vamos chegando para um bate-papo muito especial. Boa noite, tudo bom? Para o pessoal que já entrou, me dá um alô se tá me ouvindo, se tá ok. Vamos chegando, boa noite. Hoje para uma conversa muito especial sobre espagiria. As pessoas sempre me perguntam o que é, então já fica o convite já de cara. Vou conversar com uma pessoa muito querida, que sabe muito sobre espagiria. Boa noite, vamos chegando. Boa noite. E eu queria começar esse bate-papo antes de chamar, né? Esse convidado tão especial da noite. Eu queria contar um pouquinho que a espagiria, ela mudou a minha vida. Eu tenho certeza absoluta disso, né? Então é com muita alegria, é com muita satisfação que eu venho contar um pouquinho dessa transformação, como que eu cheguei na espagiria, como foi minha porta de entrada, né? E hoje a espagiria é uma das questões que rege a minha vida, é uma das questões que rege a Lilá, né? As pessoas sempre me perguntam, mas Ilana, o que é um cosmético espagírico, né? E muitas pessoas também me perguntam, todas as meninas aí que fazem cosmético, né, que estão começando nessa arte linda e quiserem dar um up a mais, eu falo que o grande segredo da Lilá é a espagiria. Vamos lá. O Bernardo, gente, né, que é o convidado da noite, o Bernardo Starling, ele é o idealizador da Hermes Espagiria, uma pessoa de um saber infinito, eu brinco, né? Muitas vezes eu falo assim, Bernardo, pelo amor de Deus, fala na minha língua que eu não tô entendendo nada. Então, Bernardo é cientista social, né, de formação, fez toda uma especialização em questões de óleos essenciais e questões espagíricas na Itália. É professor do INBRA, Instituto Brasileiro de Aromacologia, né, há muitos anos já. Traduziu o livro do Manfred Junius, Espagiria, aqui pela editora Laszlo, imperdível por sinal. E é isso, eu vou chamar ele aqui pra gente começar esse bate-papo. Nada melhor, né, do que um especialista para falar sobre espagiria. Além de que o Bernardo, né, agora na visão da Ilana, é um baita de um alquimista. E o pai do Tom. Vamos lá. Tô chamando ele aqui. Vamos ver. Será que ele... Aí. Ilana. Boa noite! Boa noite! Que delícia! Hoje a gente, eu acho que tá com sorte na conexão. Tá fluindo, não travou. Maravilhoso, Ilana. Tô super feliz aqui pelo convite, só. Nossa, não, você me falou. E aí, eu falei, bora falar de espagiria a qualquer hora, qualquer tempo. É sempre uma alegria, uma satisfação. Além que eu tô morrendo de saudade de falar de espagiria e de... É saudade de encontrar, né, Ilana? Bem, Faz um ano aí que a né? gente se vê. Exato. Daqui uns dias a gente põe a mão na massa. Perfeito, Ilana. Bernardo,
que você Diga. começasse, que assim, as pessoas sempre me perguntam, Ilana, que raio que é isso? Que espagiria, que eu nunca ouvi essa palavra, o que que é isso? O que que você inventou agora? Agora não, gente, já tem uns bons anos. E daí eu vou pedir para o Bernardo falar um pouquinho, se apresentar mais uma vez também, e se eu esqueci de alguma coisa, e contar um pouquinho para a gente, né, o que que é a espagiria. E depois eu venho com a minha linguagem, gente, o que que é espagiria. A gente ouve a Oi, questão aí Lana, de e um eu te baita de peço um para me alquimista. traduzir. Eu te peço E para é me isso. traduzir, caso, né, eu entre no linguajar da espagiria muito propriamente dita, né, que às vezes é um pouco complicado para quem ainda não está inteirado desse assunto. Mas primeiro eu quero te agradecer enormemente, né, assim, pelo carinho, pela nossa amizade, pela possibilidade de você estar abrindo também dali lá com a Hermes Espagiria, mas muito mais do que isso, né, assim, por esse encontro que a gente teve, né, e, bom, Ilana, você foi uma das minhas primeiras alunas, né, assim, que seguiu os cursos comigo de espagiria, o que para mim me causa uma felicidade sem fim, né, cara, assim, ver alguém que permaneceu dentro do caminho. E a gente virou, né, assim, parceiros, assim, né? Tá me convidando pela segunda vez para dar um curso dentro do seu espaço. Eu me sinto honrado, né, assim, de forma que eu nem consigo falar. A E, honra é bom, minha. vou tentar explicar um pouquinho. Ah, é nós, né? Mas, bom, Ilana, vou tentar explicar então, né, o que que é espagiria. Na nossa língua, tá? Bom, Na nossa língua, gente, porque o tá. Bernardo é um mestre. Vocês não estão entendendo quem é esse ser. E daí eu brinco, eu falo, menos, Mestre, desce um tanto, nós pobres mortais, pra gente entender. mestre para mim é natureza, né, Ilana? É Mas eu tento excelente, ser é isso que um, a gente fica um vetor. embriagado nisso. É maravilhoso, é maravilhoso. Até Então, porque a espagiria, enquanto uma certa forma, né, uma farmácia da alquimia, né, que é aquilo que mais ou menos Paracelso vai explicar para a gente, que era uma das formas como ele chamava a própria alquimia. Porque ele, enquanto um professor acadêmico de medicina, que até foi expulso, né, da universidade na qual ele trabalhava, porque mandou queimar os livros nos quais eram utilizados, né, dentro da universidade na época, ele era uma pessoa que queria produzir remédios muito eficazes para quem for que seja. E sempre se pautando em uma questão filosófica que é própria da alquimia. Então, mais ou menos ali no século XVI, ele, que era considerado o Lutero da medicina, né, um grande revolucionário dentro daquele espaço, ele se coloca para trazer esses saberes alquímicos para a produção de remédios. E isso vai ser traduzido por diversas pessoas, né? Mas se tem que as palavras que formam espagiria, elas derivam de dois termos gregos. Spal, que seria abrir, extrair, e agueiro, que seria conectar. Então, basicamente, a gente está falando num processo onde a gente, por exemplo, pega uma planta, honra ela, né, para que ela possa nos oferecer algum ensinamento, tanto enquanto medicamento, quanto em seu comportamento dentro da sociedade vegetal. E com esse aprendizado, a gente consegue operar sobre ela fazendo realmente extrações, igual na química contemporânea. A gente vai destilar a planta, vai extrair, por exemplo, o seu óleo essencial, vai extrair o óleo essencial e o hidrolato. Esse óleo essencial ele vai ser retificado, vai ser separado em sua parte fixa e volátil. E da mesma forma a gente pode produzir um álcool com essa planta, que será o vetor que vai carregar esse óleo essencial, como outro carreador, né? Dentro da espagiria a gente trabalha com oleolitos, que são extrações clássicas em óleos vegetais que são feitas documentadas desde o Egito, mas a gente tem mais receitas Ah, é. contemporâneas ao Sei. século XVI, XVII, XVIII, né? Uhum. Por exemplo, né, tem Por exemplo. o oleolito de Hipérico perfuratum, né, que tem muita hipericina, né? Ele, ele ganha uma cor avermelhada, é um grande antidepressivo, mas também ótimo para curar qualquer afecção da pele.
São alguns dos diversos produtos, né, assim, que a espageria consegue produzir, mas essa arte de extração, purificação e reunião de partes, ela se dedica a trabalhar os vegetais, os minerais, os metais e reconhecer dentro deles aquilo que a gente pode chamar de corpo, alma e espírito. Talvez isso fique um tanto quanto filosófico, mas a espageria ela usa de terminologias um pouco áridas para poder demonstrar princípios ativos, para demonstrar qualidades daquilo que está dentro de uma planta, de um fungo, de um vegetal, de um mineral, de um metal, que são semelhantes. Então, quando eu falo de ânima, alma, eu estou falando de algo que é individual aquilo, que demonstra sua cor, seus princípios ativos, que demonstra suas qualidades medicinais e que tem um grande poder, quando muito bem trabalhado, de nos ajudar a curar, por exemplo. E isso é falado por diversos espagiristas, né? Vou fazer aqui a propagandinha do livro que eu traduzi, do Manfred Jones, né? Imperdível, livro de cabeceira para toda a humanidade. É uma obra base, né? Para que a gente entenda a parte prática e muito, muito acessível à linguagem, né? Muito. Porque, bom, os livros de alquimia, né, assim, propriamente ditos, eu vou confessar são... que no começo, bem no comecinho, né, como que eu fui fisgada, assim, vamos lá. Vou contar. Tem muitos anos já que eu sou uma apaixonada e uma estudiosa do mundo dos óleos essenciais. Só que eu só ia na questão do óleo essencial. Eu nunca fui... Como que isso é feito? Como que isso é extraído? Né? Como que tira o óleo essencial? Primeiro, o que é óleo essencial? Como que tira isso de uma planta? Meu Deus, né? Sei lá. Então, isso, há uns anos atrás, eu não tinha noção. Então, eu falei assim, não, como que é esse processo de destilação? Né? O que tem que fazer com a planta? Né? E daí foi nisso que eu caí de paraquedas na espagiria. E, gente, eu fiquei, assim, enlouquecida com o leque que se abriu na minha frente. Eu falei, meu Deus. Assim, tem uns anos agora, né, Bê, que a gente estuda. O Bernardo vai ser para sempre meu professor, gente. A gente troca muitas figurinhas, a gente fala, Bernardo, pelo amor de Deus, o que é isso? E vice-versa, né, Ilana? E vice-versa. E essa questão filosófica, no começo, que eu falava o quê? Mas peraí, alma? Óleo essencial? Por que chama óleo essencial de alma? Meu Deus do céu, eu não entendia nada. E hoje, depois de um tempo, isso faz total sentido, né, para mim. Agora eu consigo entender, parece que integrou, assim, sabe, todas as partes, eu consigo entender o que é isso, né? Então, e é transformador porque é isso, você tem a capacidade de começar a administrar o seu próprio medicamento, né? Aqui em casa, eu tenho uma farmácia espagírica, gente. Né? Depois, até mais pra frente, vou contar um depoimento pessoal recente, né? Que o Bernardo está acompanhando. Que eu tive uma cura, assim, de anos pela medicina tradicional e nada resolvia. Eu só mantia. E hoje eu não tenho mais problema com isso. Depois eu conto um pouquinho pra vocês. Mas é tanto que, ó, agora que apareceu... Deixa eu ver se dá pra ver. Gente, aqui, ó. Esses são os 3 princípios, né? Tá tatuado! Né? Pra eu sempre olhar e não esquecer. Teve que fixar. Tive que fixar no corpo pra ver se entra. Mas é isso. Então, é toda essa beleza e toda essa... Primeiro que é uma arte mesmo, né? Não é... Tem toda a parte científica, tem toda a parte lógica, como eu, pesquisadora, né? Gosto muito da parte científica. Gente, às vezes o Bernardo traz termos
científicos, que eu falo, gente, da onde esse homem sabe disso? Né? Então A faz gente muito fuça num sentido. pouquinho cada coisa, né? Mas faz muito sentido hoje, né? Unir essa questão. Eu acho que a gente se perdeu, a gente se desconectou. Por isso que a humanidade está tão doente, está tão sofrida, né? Dependente. A gente está hoje dependente de farmácias. A cada esquina que você passa, pelo menos aqui em São Paulo, assim, tem aqui perto de casa tem um centro comercial, que nesse centrinho comercial tem 4 farmácias. Assim, uma grudada na outra. Lá da outra. E eu falo, gente, a gente virou dependente químico de remédio da indústria farmacêutica, né? E cadê o raio do chá de camomila da vovó, né? Que fazia tanto sentido, né? Que resolvia tantas questões, né? Então, não, tô falando que não precisa ser os extremos, né? A gente não precisa ir para um fármaco sintético que causa dependência química, isso e aquilo. E também a gente não precisa ficar só lá no chazinho da vovó, né? E para mim, eu ia falar alquimia. A espagiria, né? A espagiria, ela une para mim isso. Então, é muito incrível esse caminho. Deixa você falar um pouco. Como que Não, é essa questão Ilana, e eu considero... do óleo Desculpa. essencial, como que você chegou nisso, né? Muitas meninas que fazem cosméticos, porque dentro da cosmética natural, gente, eu vou falar mais com o Bernardo hoje, eu acho. Dentro da Ótimo. cosmética natural, né? O que acontece? A gente usa muito os óleos essenciais. Primeiro, a primeira questão por uma questão olfativa, né? Porque quem que hoje você conhece que abre um cosmético e não sente o cheiro? Né? É impossível. Todas as pessoas sentem cheiros. Então, ela tem que ter uma questão olfativa. Então, no primeiro momento, eu ia mais há anos atrás, eu ia muito pela questão olfativa. Depois eu me deparei com a questão do que aquele óleo essencial age na pele e age no cabelo. Né? A gente tem funções também. E a gente tem funções psicoativas também dentro dos óleos essenciais. Então, questões que vão. Hoje eu consigo compreender tudo isso, já estudei muito. E continuo estudando. Né? Então, mas daí quando você começa a perceber que você consegue colocar um óleo essencial, que o óleo essencial destilado da maneira A, B e C, né? Tem total diferença, é totalmente outro produto. Então, aprender a fazer a sua própria destilação também, ainda com o princípio espagírico, aí é sucesso no seu cosmético, não tem muito para onde fugir. E é interessante essa questão da própria autonomia mesmo, né? Assim, que eu acho que uma das ferramentas, né, que a espagiria ensina a operação principal dentro da espagiria é a destilação, né? Que é aquilo que filosoficamente vai falar que separa o puro do impuro. Na verdade, ela é um simples processo, né? Ou de maceração da planta em água, por exemplo, ou então por arracha a vapor, onde eu vou estar quebrando ali os tricomas ou outras estruturas da planta, onde vão estar contidos, né? Aqueles produtos que a planta utiliza para, por exemplo, né, se proteger, ou para, por exemplo, atrair um polinizador, para poder queimar algum predador que vai encostar nela, etc. Depende de onde está concentrado o óleo essencial na parte da planta. Mas é um processo que, a partir da água, a gente consegue arrastar aquele óleo essencial, ele vai ser resfriado, vai condensar e vai produzir o que a gente chama de óleo essencial. Né, que é o produto dessa quebra, né, com calor dessas moléculas que, chegando no condensador, que antigamente era chamado de serpentina, devido ao serpentear do seu movimento, onde ele tem maior superfície de contato com a água que vai resfriar ele, e ele cai em um funil. E nesse funil, de acordo com a polaridade da água e do óleo essencial, que na verdade não é um óleo, a gente abre e consegue separar os dois. Né? Então você tem um produto da planta que, na verdade, necessita de uma grande quantidade de planta, né, para que você consiga produzir pequenas quantidades, né, desse
suprassumo que tem ali dentro de sua parte medicamentosa. Mas não que uma planta tenha apenas óleos essenciais enquanto princípios ativos, né? Você vai ter vários outros grupos químicos que podem ser formados que têm suas ações medicamentosas. Mas o que me atraiu pessoalmente na espageria é a possibilidade de enfrentamento do mundo, né? Porque para mim é quase que uma busca do amor, sabe? Nossa, É um encontro com a natureza com uma observação muito fina, onde você tem ciência, hard science mesmo, aplicada, né? Você tem alguns manuais de espageria do século XVI, como o Aura Catena Omeri, que vão descrever basicamente geologia, surgimento da vida, com outras palavras, mas que batem muito próximos com o que a ciência contemporânea fala. E, ao mesmo tempo, ele lhe dá um nível de observação sobre a natureza que dificilmente você vai achar em outros lugares, sabe? Então é quase que encontrar essa possibilidade do amor de entendimento, sabe? Assim, o amor mesmo, né? Com a realização do outro nele próprio, né? Eu apenas observar, né? Deixar que ele siga seu próprio caminho. Então, quando eu observo uma gotinha caindo, né? Eu estou vendo um dos possíveis potenciais que uma planta pode me dar. Mas se eu pego esse óleo e trabalho ele, eu consigo separar ele em partes, né? Eu consigo fracioná-lo. Então, por exemplo, eu posso ter uma linha essencial e, ao mesmo tempo, ter uma parte fixa dele, que vai ter outras funções, né? E, ao mesmo tempo, eu vou conseguir produzir um espírito, né? Que é um álcool. é um álcool E eu consegui produzir um sal branco como a neve de uma planta. de uma planta. E vou ter o que a gente chama de caput mortum, que é uma parte que é insolúvel. E, na verdade, muito mais coisas dentro de uma planta. Dentro de uma Então, o planta. caminho que eu tento ensinar Essa é a é beleza. um universo de possibilidades dentro de uma planta que você vai escolher. Né? Assim, eu vou ter a oportunidade de estar dando curso no dia 5 e 6 na casa da Ilana. Né? Uma honra estar reencontrando com ela, com os filhos dela, com a mãe dela. E tá levando um pouquinho dessa ideia, né? Que é basicamente tentar observar esse ente vegetal e ver tudo aquilo que ele pode nos oferecer e que a gente pode honrar dele. Então isso é trabalhado, purificado ao seu máximo e depois reunido para que nasça um novo ser. Então nesse primeiro curso a gente vai trabalhar a alma das plantas, a personalidade delas. Então a gente vai mostrar nossas primeiras personalidades, né? A gente vai no nosso sol e no nosso ascendente, né? Porque espageria e astrologia se comunicam o tempo todo. Antigamente se utilizava desse tipo de código para poder descrever as qualidades de uma planta, como é que ela age dentro do nosso corpo, em que glândula endócrina ela tem maior incisão. E nós somos muitos, né? A cada dia eu tô com um humor, uma personalidade, mas tem algo que me marca. E é isso que a gente tenta observar para poder compreender a planta e sua utilização. Então a espagiria passa um pouco sobre isso, né? Não sei se alguém tem alguma pergunta, quer colocar aqui no chat, né? É Aí que você me ajuda a responder se também, Ilana. deixar, a gente vai, a gente emenda aqui, se deixar, a gente tá num bate-papo aqui, né? Nós dois, se deixar. Total. A gente E, até bom, é esquece. o bate-papo que eu mais gosto na A vida. gente tá Então, ouvindo. Gente, é porque é de uma beleza tão absoluta, né? A espagiria, ela abre um universo de possibilidades. Então, todas as pessoas, né, que gostam da questão de unir a questão do estudo dos astros, né? E casa, porque daí você começa assim, tipo, no começo, assim, Bernardo fala, não, porque isso aqui tem uma assinatura planetária, sei lá, de Marte. Eu falava, oi? O que o homem tá falando? Né? mas depois Então, que você e pega daí o código de agora Marte, eu vou te falar que eu já faço um cosmético, por exemplo, com uma assinatura de Marte. Uau! Fico me achando. Né? Mas é muito poderoso. Né? Eu acho que esse é o grande segredo da Lilá.
né? Porque as pessoas falam assim, Lana, eu já usei outras marcas, já usei outros cosméticos naturais, mas nossa, o seu realmente, porque ali lá a gente focou em ser uma empresa de cosméticos naturais que atende uma necessidade ou que atende uma dor, né? Quantas mulheres que chegam todos os dias com mancha de pele, com melasma, com queda capilar, né? É uma dor, né? Mesmo homens com questões de, às vezes, muita caspa, psoríase, né? Então, tudo que chega em pele, em cabelo, entre aspas, uma dor, né? Então, eu falei assim, como que eu vou, né? Atender essa necessidade e atender essa dor de uma forma não convencional. Porque o convencional não está dando certo, a gente está percebendo. Não é? Porque senão as pessoas não teriam queda de cabelo, as pessoas não teriam mancha de pele, as pessoas não teriam dermatite. Né? E por que está acontecendo? Que está todo mundo com essa manifestação, né? E eu fui muito a fundo. Então a espaderia casou, porque quando eu consegui me deparar, que eu consigo, gente, fazer, né? A questão de um óleo essencial retificado, um extrato espagírico, uma água floral espagírica, né? Quando eu consigo fazer um álcool espagírico. Bernardo, ontem eu tive com uma pessoa, uma médica integrativa, né? Muito especial aqui em São Paulo, né? A gente foi bater um papo, ela me convidou para que ela queria entender mais da Lilá. E eu levei dentro da Lilá, deixa eu explicar aqui, gente. Dentro da Lilá, eu desenvolvi uma linha, que o nome da linha é Quintessência Sensorial. E uma homenagem à espagiria. Não é a quintessência da espagiria. Né? Tanto se chama Quintessência Sensorial, que é um produto que tem várias questões espagíricas dentro dele. Né? E eu levei, ela ficou impressionada. Ela falou assim, mas Ilana, o que tem aqui dentro? Como que é isso? Eu não tô sentindo nada de cheiro de álcool. Eu falei assim, você não vai sentir cheiro de álcool. Ela, mas pode passar na pele? Eu falei assim, pode passar na pele. Então, porque é um spray aromático frequenciado, né? Ele é um spray quântico, além que tem todas as questões da espagiria dentro dele, né? E ela é uma bambambã da área, super manja dessas questões e tudo mais. E ela ficou apaixonada pela questão que ela falou assim, eu não tô sentindo cheiro de álcool. O que você fez aqui? Eu falei assim, espagiria, minha amiga. E aquela questão do equilíbrio, né? Quando você trabalha muito bem esses três princípios, né? Eles entram em harmonia de tal forma que eles viram um novo ser mesmo, né? Eles ganham uma questão tanto frequencial quanto eles agem como ímãs, né? Eles agem como ímãs, né? E aí um tempera o outro. É uma questão onde, se você tem uma qualidade de um sal que está muito bem cristalizado, né? Ele vai ser muito mais bem aceito pelo espírito, que é algo muito volátil, fixando ele. E alguns outros truques, né? Que a gente vai aprendendo aos poucos dentro da espagiria, mas que são utilizados pelo resto da vida nas suas produções espagíricas, né? Ou produções de cosmética, ou produções que se utilizam de parte da espagiria para produzir outras coisas, né? E acaba interagindo, por exemplo, com antroposofia, com medicina tradicional chinesa, com vários ramos, né? Assim, podem ser vistos a partir tanto dos óculos, né, da espagiria, mas também eles podem interagir, né? E você tem diversos profissionais no mundo todo que estão cada vez mais retomando esse tipo de conhecimento e trazendo isso para dentro de suas empresas, mas também para a sua saúde pessoal, familiar, né? E é um campo que ainda tem que ser muito explorado dentro do Brasil por falta de conhecimento. Porque há muito pouco tempo se chegou um conhecimento mais fundamentado sobre a espagiria, e é uma das minhas lutas, né? Assim, eu tento trazer um conhecimento que, por mais que ele tenha uma base que nos foi traduzida pelos europeus, ele passou pelos árabes, que tiveram contato com os diversos povos ali na migração, né? Até a Índia, né? Então você tem toda uma troca com aquele tipo de conhecimento, mas que também foi absorvido pelo Egito. Então você tem uma certa
compilação de medicamentos que são, né, assim, propriamente espagíricos, que foram sendo aprendidos ao longo do tempo, mas que depois se chegou a fórmulas muito bem estruturadas, às vezes difíceis de serem compreendidas, porque são faladas dentro de algum tipo de linguagem que previa buscar que aquelas pessoas que naquele momento eles achavam que não seriam merecedoras desse tipo de conhecimento não tivessem acesso. Mas eu acho que também já estamos num momento do mundo, né, assim, onde as coisas todas estão abrindo, né? E você tem alguns químicos que são produtores de medicamentos espagíricos de altíssima qualidade, vivos. É impressionante. Sabe que Então, é eu me deparei, assim, Oi? fazia um tempo que eu não dava uma pesquisada sobre espagiria, assim, atual agora, né? E eu dei uma pesquisada, que Bernardo, tá? Assim, na Europa tá cheio de laboratórios, assim, que vendem em farmácia, é como se fosse um medicamento mesmo, Sim, preparados espagíricos. sim. Nos Estados Unidos também cresceu muito, eu fiquei impressionada, mas na Europa eu fiquei Hum, impressionada. O como cresceu a de forma assim, com esse nicho, de ser uma questão, é um fármaco, né? Então, sim, e a beleza que eu acho que você dentro da Hermes Espagiria, você traz plantas brasileiras, né? Por exemplo, gente, o Bernardo tem, e eu queria até te perguntar, porque bem, sabe o que eu tô fazendo? Ó, ao vivo, hein? Se eu estiver fazendo errado, vou tomar bronca ao vivo, gente. Eu tô usando as quintessências, né? Por exemplo, a copaíba, o orégano. Eu tô usando uma comida, assim, uma gota, assim, para temperar uma salada, por exemplo. Eu pus outro dia, eu fiz né, com mel, com mostarda e coloquei uma gota, mas gente, é uma gota. Coloquei uma gota no molho. Ficou, assim, divino. Eu preciso te contar que outro dia minha filhota mais velha, Dona Isabela, inventou de fazer um bolo maravilhoso de chocolate aqui e se enganou na hora de... O que ela fez? Em vez dela colocar... Olha que doida! Em vez de colocar baunilha, ela me colocou a quintessência de menta no bolo. hum. E ela falou, mãe... Eu falei assim, não sei o que vai acontecer, Isabela. Isso vai pro forno. Da minha cabeça de química... Eu falei assim, não, filho, isso vai pro forno, Volatizar e ir vai embora, né? volatilizar, vai evaporar. Bernardo, você não tem noção do gosto Lipossolúvel, né? de menta que ficou. Lipossolúvel, Gente, entrou ficou para tudo, incrível. né? Eu falei, filha, vamos fazer sempre. Eu nem sei se tá certo, vai pro espaço a quintessência, né? Mas como que fica essa questão administrativa de com muito bom senso, lógico, não é tacar... Porque como a gente, né, ingere algumas gotas... às vezes eu coloco, vou confessar também, às vezes eu coloco dentro do meu, uma gotinha, 2 gotinhas de copaíba no meu café. Fica maravilhoso, gente. Uma coisa que é interessante, Lana, é o seguinte. Bom, primeiro, dentro da, né, assim, enquanto representante da aromatologia também, né, assim, que o IBRA é um braço, né, de ensino dentro da LASLO, né? O que que acontece? Você tem duas escolas, né, de aromatologia, né? Uma mais aromacológica, outra mais de aromatologia clássica. Uma inglesa, uma francesa. Onde uma prevê mais o uso principalmente tópico e a outra o uso interno. Isso é o que é condecorado dentro da aromatologia francesa. Mas, para além disso, as quintessências elas se utilizam de uma porção muito pequena de óleo essencial, né? Onde a gente isola alguns princípios ativos, né, fazendo alguns processos, né, que a gente vai trabalhar isso um pouco dentro desse primeiro curso, mas e eles são diluídos, né? Então, o que que acontece? Por mais que você esteja utilizando, né, um álcool que é chamado de espírito dentro da espagiria, enquanto um carreador que acelera muito o processo de entrada, né, do óleo essencial no nosso organismo, né, ele também é excretado mais rápido. Mas você tem uma certa segurança no uso interno que, entre aspas, pode ser um pouco maior, porque você tem uma diluição maior do óleo essencial, para começar. Inclusive, E como a gente trabalha todas as partes, né, purificando-as muito bem,
a aceitação do seu corpo desse tipo de substância é outra, né? Porque ele age, a gente chama isso de homeofisiologia, né? Ele ganha um certo ritmo natural por ser exposto ao calor do sol e da lua, né? Todos os remédios espagíricos, né? Eles contêm, primeiro, enquanto um diferencial de um outro fitoterápico comum. E eles todos são circulados, né? Isso eu estou falando de qualquer preparado espagírico, mesmo aqueles que não têm óleo essencial. Eles são circulados, ou seja, se afetou um certo calor que pode ser ou do sol, né? Mas isso pode é, oxidar algumas substâncias, então tem várias formas de serem feitas, né? Ou então num forninho, né? Num calor constante por um determinado período de tempo, e isso você tem alguns dizeres que vão falar sobre essa quantidade de tempo e o porquê disso, que vão efetuar um processo de troca de todas as substâncias que estão lá dentro. Então, num dado momento, você consegue chegar no que a gente chama de conjunção, que é basicamente você reorganizar aquelas moléculas de forma tal que elas consigam ser ingeridas de uma forma muito mais natural para o seu corpo, para começar. E todas elas também recebem um sal, que além de ser um conservante dentro daquele medicamento ou daquele produto que você está fazendo, ele também, bom, ele age por eletrólise dentro do corpo, conseguindo permear de forma muito mais profunda dentro do seu corpo, né? Então são alguns diferenciais da maioria dos preparados espagíricos, mas você tem desde óleo de ovo sendo produzido dentro da espagiria, né? Assim, que é um É óleo incrível para a altamente curativo para a pele, ácido hialurônico né? puríssimo. Eu tô aqui fazendo uns testes, me aguardem. Que é uma proposta clássica dentro da espagiria, o óleo de ovo, né? Que você tem alguns alquimistas que produzem o que eles chamam de ovo vitale, né? Que são a união dos três princípios do ovo, né? Então você produz a partir da casca, com sal e por assim vai, né? Só para Ilana se situar no que é possível, sim. E bom, o ovo por si só ele já é formado por três partes, né? Ele já explicita isso muito bem, né? Mas o uso interno da quintessência ele é muito Seguro. tranquilo, entre aspas, né? Quando não excedido uma certa Mas quantidade de sabe o que eu gotas tava na qual vendo? normalmente se Eu tava receita, claro, levando em consideração toda a anamnese da pessoa, etc. O que foi, Lana? Desculpa, não te Não, porque eu ouvi. tava vendo, desculpa te interromper, mas eu tava Claro, assistindo uns dias atrás um pessoal da Alemanha falando, eu esqueci o nome agora dele, falando da segurança da questão da ingestão comparado com uma quintessência, eu acho que era de menta. Eu acho que era de menta. Uma quintessência de menta e um óleo essencial de menta. A questão da segurança e dos testes que foram feitos e como que isso reagia no organismo. A quintessência, lógico, super ok, né? Inclusive dos ela é benefícios uma mais substância rápidos, muito mais respostas muito mais complexa, né? rápidas, né? Então, Ela é uma substância mais complexa porque a sua composição é maior do que o óleo essencial, né? Então você vai ter o espírito, o álcool produzido da própria planta enquanto um carreador e mais o sal da própria planta, que são os oligoelementos que vão estar disponibilizados ali. Então você tem uma complexidade do que a planta pode te oferecer enquanto um espectro cheio mesmo, né? Que vai além do que é só o óleo essencial. Apesar de que o óleo essencial é composto por diversas substâncias, né? Assim, alguns com 200, 500 moléculas, né? Na composição de um óleo essencial, né? Você tem óleos que são muito, muito complexos, né? Mas, para além disso, a espagiria ainda consegue contribuir dando esse upgrade ainda, né? E isso tem sido muito explorado, porque você tem sais que são voláteis, outros que são fixos, solúveis em álcool, outros em vinagre, que são todos componentes que estão ali disponíveis na planta se você souber capturá-los, né? E isso faz um grande diferencial no produto final. ou seja, nunca mais para de estudar na vida. Nossa, não. É. E eu quero deixar Ilana, é um leque sem fim, né? eu quero deixar o meu depoimento aqui da minha primeira destilação na vida, né? De assistir, de estar Que presente legal. numa destilação. Foi com o Bernardo, na casa dele. Num lugar lindo. Saúde. Gente, quando tiver
tudo bem, venham aqui na Lilá, por favor, mas quando tiver o pessoal aí de Minas, né, ou mais lá para cima, aí do Nordeste e tudo mais, eu acho que Minas fica mais perto. Ai, gente, primeiro que o laboratório dele, primeiro que estar dentro de um laboratório de um alquimista é diferente de estar dentro de um laboratório de uma cosmetóloga. Meio bruxinha. Né? Então, mas foi uma honra, tá? E eu nunca vou me esquecer de como aquilo foi me invadindo. Assim, aquilo foi me preenchendo. Eu falei, gente, eu tô no lugar certo, na hora certa, aprendendo a coisa certa. E foi, né? A minha primeira destilação foi do alecrim do campo, né? E eu falei, gente, e eu não sabia, não, para mim alecrim é aquele, né? Aquele. O rosmarino Quando você officinale, falou né? assim, alecrim, uma árvore, eu falei, esse homem tá doido, né? Alecrim, uma árvore, que isso aqui não é alecrim, não, você tá errado. Né? A gente está tão acostumado com rosmarinos officinalis, né? Que é o nome científico desse alecrim, que ele tem aquele cheiro característico e tudo mais, né? E daí eu me encantei pela beleza do alecrim do campo, né? Eu brinco que... Brinco não, falo de forma muito séria que o alecrim do campo é uma planta mestra para mim, dentro do meu caminho, me ensinou muitas questões. E, né, o alecrim do campo tá, lógico, presente dentro da minha primeira formulação, assim, oficial, que é o shampoo Detox, que tem uma história, né, esse shampoo. E não poderia faltar o alecrim do campo, mas foi muito especial. Essa questão de ver as gotinhas caindo, o processo, o óleo essencial aparecendo ali, o hidrolato, e o cheiro, né? Todo o processo de manusear a planta, né? De colocar, de saber como que é o processo de colocar ela dentro do destilador, né? Como que você, que você está imprimindo ali, qual a sua energia. Assim, aquilo te eleva. Você pode estar no seu pior dia. Que assim, só de você estar movimentando, né? E assim, é de uma beleza. E fica sendo, às vezes fica, né? Na meditação de acompanhar o processo para ver se a temperatura tá ok, se a água não sei o que lá, se isso não sei o que lá, se o destilador não vai explodir. Né? Gente, é muito E o alecrim do campo é poderoso, né? Que é uma planta muito rica em nerodidol, né? Que é um regenerador celular excelente. É uma planta que aparece normalmente em lugares com muita ação antrópica, né? Então ela vem regenerar a terra, né? Onde ela é movimentada pelo homem. né? E ela regenera tanto, né? Ela mesma, né? A própria terra, né? Quanto a gente, né? Assim, principalmente em sua ação tópica, né? Mas também ela é um imunoestimulante muito, muito precioso. Tanto é que as abelhas, que não são bobas nada, que são seres considerados dentro do reino universal, dentro da visão da espagiria, elas vão coletar em suas flores, né, o própolis verde, né? O própolis verde. Um dos própolis mais poderosos, né? Agora, todo mundo fala do própolis verde, né? E é isso, de um mel de uma abelha do alecrim do campo. Exato, é um própolis muito especial, né? Assim, e realmente tem uma coloração, você tem até qualidades, né? Ultra green, né? Que é aqueles muito, muito esverdeados que provavelmente elas passaram mais tempo, né? Trabalhando ali junto com o Baccharis draconculifolia, né? Que é o nome científico dessa planta, né? E não à toa escolhi para os nossos cursos, né? Porque eu amo ela. Do alecrim do campo nossa, é uma coisa que você toma uma Maravilhoso. gota, nossa. Não, e é todo um universo, né, Ilana? Porque assim, você começa a descobrir que diversas plantas que não se imaginava têm, às vezes, pouco óleo essencial, mas que é muito poderoso, né? Assim como, né, assim, os brasileiros agora estão começando a reconhecer esses poderes dos óleos essenciais e estão buscando, né? Negramina, goiaba, estão procurando diversas outras plantas que muitas vezes não eram reconhecidas como produtoras de óleo essencial e agora, né, assim, está tendo um movimento até de cultivo dessas plantas, né, que é muito importante, até porque o óleo essencial requer uma grande quantidade de planta para sua produção e a gente tem todo o universo para ser explorado, né, assim, isso é muito bonito. Eu acho que nem começou ainda, se pegar toda a potência
existe o movimento, né, das plantas do cerrado. A gente já tem óleos essenciais Sim, brasileiros de uma potência que a gente fica babando o ovo, né, dos gringos. do povo de fora. Mas a gente tem, né, assim, tem uns óleos essenciais que eu tô me deparando agora. Inclusive, tem uma lista para você falar, Bernardo, faz quintessência disso, por favor. Né, toda a potência das Tá cores certo, da Ilana. Amazônia, imagina, a gente nem... A hora que a gente Claro. conseguir, a gente tem só um vislumbre do que é tudo isso, né? Só um Sim. pequeno vislumbre. E daí, quando você vai além, muito além, né, do óleo essencial, o óleo essencial hoje em dia está muito em voga, graças a Deus, que bom. Eu não acho ruim, eu acho que é bom que cada vez mais pessoas se... Mas sempre com consciência, sempre com entendimento. Se eu não tenho entendimento, então eu vou procurar alguém que tenha. Então, nunca faça. Eu sempre falo para todo mundo que me pergunta, nunca faça o uso de óleo essencial por conta própria, né? A não ser que você esteja se Sem debruçando, diluir. estudando, né? Sempre busque um profissional, um aromaterapeuta, né? Converse, veja quem é esse aromaterapeuta, né? Para não dar problema, porque também o que chega de pessoa com problema aqui na Lilá, por conta de uso de óleo essencial errado, é bem Não, complexo. interação medicamentosa, né? Segurança do próprio óleo, assim, na sua forma de uso, qual que é a sua origem, se ele tem algum tipo de substância que é fotossensível, né? São várias e Tem várias muitas questões que têm que ser questões. levadas em consideração para que a gente faça um uso consciente do óleo essencial, né? Então, assim, Mas, para resumir, gente, assim, a gente tá... Nossa, agora que eu bati o olho, eu falei assim, gente, a gente tá quase uma hora já. Que delícia! a conversa vai, né, Helena? Isso aqui é bom. Eu bati o olho, eu falei assim, não, Mas, deixa eu ver, assim, então, que oração? Eu falei, gente, não é possível, já foi. você acha que eu traduzi o que é Eu espagiria para quem está ouvindo a espagiria, primeira no final das vez? contas, é essa beleza, primeiro, de você entender o que é uma estrutura de uma planta e como que você extrai esses três princípios, né? Primeiro você separa, né? Então a gente entra com... Veja se eu estou certa. Qualquer coisa você me corrige, por favor. A gente extrai os três princípios, né? Que esses três princípios a gente tem algumas nomenclaturas para ele, mas assim, os mais conhecidos são a questão da alma, do corpo e do espírito, né? Ou do óleo essencial, do sal e do álcool, né? Então, assim, e depois tem outro, né? O enxofre. Bom, não vou entrar nesses 15, senão Ânima. o pessoal vai falar, calma, Ilana. Porque no começo eu não entendia nada. Então, vamos ficar só no óleo essencial, no álcool e no sal, né? Que são as questões mais fáceis das pessoas entenderem. Então, a gente primeiro entende o que é isso dentro de uma planta, como que a gente extrai isso de uma planta, qual é o processo disso, e depois como que a gente reúne e integra tudo isso novamente numa questão de um medicamento, né? Então, Exato. para todas as pessoas que estão assim, querendo desenvolver um cosmético diferente, espagiria. Para todas as pessoas, para todos os terapeutas, né? De medicinas integrativas, espagiria, 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 por favor. Estamos precisando de mais terapeutas. Eu acredito que eu tenho alguns conhecidos terapeutas que estão começando a usar a quintessência e está sendo incrível o resultado, né? Então, assim, por mais terapeutas que possam entender o que é, né? Por mais psicólogos que possam entender o que é também, né? Uma quintessência, que qual a beleza. Por pessoas Claro. que, da parte alimentícia, da parte que querem proporcionar saúde, bem-estar, né? A espagiria cabe dentro da indústria alimentícia, cabe dentro da indústria cosmética, cabe dentro das terapias integrativas, ou seja, né? É um É um universo, universo. né? É um universo. E fica então o convite para no primeiro fim de semana de novembro, né? Dia 5 e 6. É isso? 5 e Me 6. ajuda. 5 e 6 de Aqui no novembro. laboratório da Lilá, né? Todas as pessoas que sentirem o chamado, né? Olha, meu filho, gente, ele tá aqui. Vem, Théo, vem. Ele adora aparecer, Ei, entendeu?
Oi, B, ó, viu? Ele é de casa, gente. Bom demais. Pronto. Você vai me ajudar a montar o ventilador? Vai, aqui, ó. Obrigado. Ele adora, entendeu? Esse aqui Certeza. é o meu marqueteiro, ele vem em todas as lives, gente. É isso, entendeu? E é a vida que segue aqui é Claro. assim, a gente integra, né? Sou mãe, sou empresária, né? Tenho ali lá, e é isso. E eu assumo isso com a maior honra. Então, toda vez que aparece um filhote aqui, eu falo, tá bom, vem, o que você quer? Quer aparecer? Já vai treinando, viu, com o seu. Que lindo. O meu tá pequenininho, mas daqui a pouco ele tá aqui junto comigo. Né? Oi, Elaine, dá seu relato. Né? E eu queria dar esse meu relato final, que é muito especial. Gente, eu tenho um processo, eu tinha um processo de anemia, né, bem complicado, assim, que eu tinha que sempre estar fazendo, inclusive, ferro na veia, porque via boca não funcionava mais. E, assim, uma questão severa de ter que fazer infusão de ferro semanal para ficar de pé, né? Porque a anemia é uma coisa que te derruba, né? Assim, eu cheguei a ter processos de desmaiar, de processos complicados mesmo, de não conseguir ficar de pé. E, assim, como que era uma coisa que me incomodava muito, além que a anemia dá. A pele ficou horrível, dá uma queda capilar absurda, né? Tanto que a primeira coisa que eu pergunto quando a mulherada chega com queda capilar, eu falo assim, como está seu índice de ferro? Vamos ver. Né? Então, eu tinha uma questão que era sofrida. E eu fiquei nessa questão, tinha muito problema com hemorragias, muito sangramento, né? Era complicado. E dentro da medicina tradicional, se faz todo um processo de suplementação e a questão do ferro intravenoso. Né? Teve semanas que eu fiz, assim, 4 ampolas por semana de Noripuru, né? Intravenoso, para ficar de pé. E eu falava aqui, assim, dentro de tudo que eu já tinha procurado, eu falei assim, gente, tá bom, vou assumir isso pro resto da vida e acabou, e vou tomar Noripuru na veia e seja o que Deus quiser. Né? Aí, numa conversa uma vez com o senhor Bernardo Stalin, ele me falou de uma tal de tintura de Marte. Eu falei, pronto, vou virar marciana. E daí eu falei, e aí, você vai fazer? Né? Lembra? Ele falou assim, pô, mas isso eu preciso estudar, preciso ver. Eu falei assim, então você vai estudar e vai praticar e bora fazer esse negócio acontecer, porque eu preciso disso. Né? Aí o Bernardo foi estudar, foi praticar, né? Lindo, maravilhoso, se debruçou sobre as questões dos metais, que é incrível, que é uma parte que eu tô adentrando, né? Quem sabe no futuro, né? Porque eu me limito à questão das plantas, gente. A questão dos metais é outro universo, né? Aí já entra em questões de alquimia mesmo, mas... Né? E eu falo assim, tá, calma, respire, Lana, vamos. Mas, no começo desse ano, eu comecei a tomar a tintura de ferro, a tintura de Marte, porque ferro dentro, né? Tem as questões com Marte dentro da espagiria. E eu fui entender também o que é essa questão, o que é essa questão de Marte, o que é essa força. Fui dentro das questões antroposóficas, lógico também, né? Que é meu berço, né? Antroposofia. E eu fui entender e fui construindo isso dentro de mim. E fui, ó, tacando quintessência não, tintura de Marte pra dentro. E fui. Nem parei muito pra pensar, né? E daí, até eu lembro que assim, o meu retorno médico era em março, que acabava o meu tratamento de Noripuru injetável e tudo mais. Eu tinha que refazer, ficar um tempo sem, né? Para refazer os exames, para médica passar uma nova leva. E qual não foi a minha surpresa quando eu refiz os exames, né? Em 7 anos de tratamento, eu não estava mais anêmica. Muito pelo contrário, eu nunca na vida tive uma taxa de ferro e de ferritina e de tão boa. Nunca na vida. Eu falei assim, não. Quando eu abri o exame, falei assim, não, isso tá errado. Né? Eles confundiram, não é possível. Quando eu conversei com a minha médica, ela falou assim, Lana, isso tá errado. Vou pedir de novo, vamos fazer de novo. E daí eu dei um tempo. Ela falou assim, Lana, fica um mês,
vamos dar mais um mês e você refaz o exame. E eu, assim, dei um tempo no Noripurum. A tintura de Marte estava mandando para dentro. E a gente refez o exame e deu o mesmo resultado. Ela ficou impressionada. Ela falou assim, não é possível, você não precisa mais, vamos ficar avaliando de tempos em tempos, né? Agora, de novo, eu vou fazer... Mas eu tô desde março, isso tem 7 anos que eu tô desde março, ou seja, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, ou seja, 7 meses já sem uso do Noripurum. Isso assim, eu nunca fiquei tanto tempo sem. E o que é isso? Eu atribuo, não tem como. Eu atribuo isso à espagiria, não é possível, né? A tintura só pode ser, porque é a única coisa que eu tô fazendo. Né? Então, fica o meu relato que realmente eu tive eu tive uma cura dentro da tintura de Marte do meu processo de anemia. Então, eu sou muito, muito grata. Eu sempre vou abrir meu espaço para isso, porque transformou a minha vida. Né? Além que transformou já lá atrás. Hoje eu tenho assim, uma farmácia aqui em casa, todo mundo aqui em casa, meus filhos, né? Eu não, assim, é muito raro. Caminho do meio, lógico, né? Caminho do meio. Mas eu falo que assim, eu não tenho remédio aqui em casa. Né? Para mim, eu tenho 3 filhos, a minha mãe. Então, assim, transformou a minha vida, gente. Então, assim, vem conhecer. Né? A espagiria é transformadora, é o caminho do amor. É como o Bernardo falou, da questão que colocou. Quem não viu o comecinho da live, que ele colocou de forma tão linda essa conexão com a natureza. A gente precisa voltar a conectar com a natureza. E a gente vai se curar. Eu tenho certeza absoluta disso. E o Bernardo faz isso de forma mágica. Né? Mágica para É de coração, né, Ilana? Não, em alquimia se fala, né, que os metais eles são mais fixos, né? Enquanto que o reino animal, ele é o mais volátil, né? E você tem o meio próprio para intermediar os dois, que é o vegetal. Olha que lindo. Então, o caminho ele sobe e desce, meio, por né? isso que eu sempre falo, caminho do meio, gente. Vamos lá, quem já viu meus áudios, isso, O aquilo. caminho que sobe e desce. Que bonito. É a junção do racional com o emocional. Então, o caminho do meio ainda. Para o ser humano. Então, E também o meio apropriado de trazer uma coisa mineral para que o nosso corpo consiga entender aquilo e absorver de uma forma segura. Olha que bonito. Isso é que é legal, porque a espagiria é isso, ela é filosofia e é prática. E é prática. O espírito aparece pra gente, a alma aparece pra gente. E o nosso corpo aparece pra gente, porque a gente é isso. É muito Então, é uma brincadeira muito gostosa com a natureza, sabe? É tipo assim, me ensina que eu sou muito pequenininho, sabe? Eu tenho muito a aprender. E é isso. Né? Então é isso, gente. Quem quiser saber mais, né? Quiser vir aqui, inclusive, tem muitas pessoas que me pedem. Ilana, eu quero tanto te conhecer pessoalmente, quero conhecer o Lab da Lilá, né? Então, portas abertas no dia 5 e no dia 6 de novembro. Já a gente está, né? Um mês aí de planejamento, então, por favor, se planejem. Não deixem, quem sentiu o chamado da espagiria, eu brinco que a espagiria é um chamado, né? Sentiu aí no coração que a coisa reverberou bem, mesmo que você não entenda direito o que é isso. Eu no começo não sabia nada, caí de paraquedas e realmente transformou a minha vida, né? É o grande sucesso da minha empresa, eu devo também, e a minha saúde eu devo à espagiria, né? Então, fica o convite, né, do Bernardo aqui em São Paulo. Gente, aproveitem, pessoal da região, não deixem. Aproveitem que é muito especial. Realmente é um caminho iniciático a espagiria. É isso. Né? E quem quiser, Obrigado, não deixe de entrar lá no... Eu vou até escrever aqui...
É no arroba, Ibra, né? arroba, www.ibraaromatologia.com.br, né? A inscrição é feita pelo site, eu mesmo respondo os e-mails das pessoas que se inscrevem, e o curso ele está com um custo de R$ 1.300, que pode ser dividido, né? Assim, eu peço uma entrada para garantir a vaga, mas tem alimentação, a apostila Ibra, né, assim, que eu mesmo escrevi, que é baseado em diversos textos que eu fui lendo e também por experiência de trabalho de, hoje já tem 11 anos que eu estou trabalhando com espagiria, e certificado também. E claro, também está conhecendo Ilana, né, assim, eu podendo estar respondendo e trocando com vocês principalmente, né, conhecimentos, né, e trazer um pouquinho da minha experiência, né, assim, que eu também sou um eterno aluno. Então, bora lá, gente. bora lá. Como Espagiria é que um é? caminho muito Só, bonito. só me relembra, porque assim, sexta-feira, final do dia, eu já não lembro mais nem meu nome direito. É arroba hermes.espagiria. Tem o ponto, B? Ou não? Não, é Hermes Espagiria tudo junto. O Tudo junto. Instagram é tudo junto. Para quem não É Hermes conhece, Espagiria. acho que eu pus certo. E você vê alguma pergunta? Eu, na verdade, eu vi algumas pessoas, né, assim, agradecendo o seu relato. Eu não Eu consegui ler também, eu muito bem, porque a fiquei gente está mais, batendo mais um papo. mais focada. Então, mas se alguém tiver Testemunho alguma ocular pergunta, disso. coloquei certo? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, né, assim, para a gente fechar essa sexta-feira bonita, que foi a gente, todo mundo se dispor para isso, né? Eu sei, né, que assim, a Pois sexta-feira é de é, todo obrigada mundo, né, pela um dia de participação. Vênus, né? E as pessoas que entraram Muito também amor. ao vivo um pouquinho e viram, eu vou deixar gravada essa live, porque muitas pessoas falam, Ilana, esse horário não dou conta, isso, aquilo. E é o que eu falei para o Bernardo em outras lives que a gente fez, o quanto de pessoas que Claro. assistiram depois, né? Então eu vou deixar aqui. Opa, já tem uma aí, eu quero participar. Bora, chega junto. É um caminho Chega lá. muito especial, né? Então, depois também entra no site nada, no Insta, me manda direct ou manda direct pro Bernardo. Isso. A gente é super Fica à vontade. gente. Pode me chamar no pessoal lá, que assim, eu demoro um pouquinho, mas sempre respondo. A mesma coisa aqui na Lilá. E é isso, Bê. Obrigada, né, Ô, por mais esse querida, bate-papo. obrigado Sempre um demais. prazer. Preenche meu coração falar de Sempre, espagiria. É uma sempre, alegria. querido, sempre. Não há demais, viu? Um Tá beijo bom? enorme pra você e pra família toda, tá? E daqui a pouco você tá aqui. Tô super. Inclusive, vou deixar registrado aqui ao vivo que a Isabela falou que você só entra aqui se você trouxer as comidas gostosas. Ah, tem surpresa, né? Tem surpresa. Então, Para quem não foi além no último disso, gente, curso, teve Bernardo, alguma coisa bem legal, né? além disso, Algumas Bernardo receitas que a traz um minha monte de. companheira me ajudou a fazer aqui, ó. Ele, Ó, gente, ele traz maravilhosa umas aula. comidas, uns queijos, Tailana, uns nossa. cafés, gente, imperdível. Além que é uma questão gastronômica também, o curso dele, tá? É isso, gente. Mineiro, né, Ilan? Mineiro gosta de comer bem. Não tem jeito. Leva o Bê, queijo, tudo obrigada. mais. Boa noite, Um bom fim de beijo, semana. querido. Obrigada a Boa todas as noite para pessoas você. que estiverem com a gente também. Obrigada, gente. Boa noite. E estamos Boa aqui. noite. Um beijo a todos. Muito obrigado aí pela paciência. E que vocês tenham uma ótima sexta-feira e fim de semana. Um beijo, Lana. Obrigado Obrigada. demais. Obrigada, Bê. Boa noite. Tchauzinho.